Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá aqui conosco o Emerson W. Dias, trazendo o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta segunda-feira? Hoje vamos falar sobre a teoria dos altos escalões. Vamos lá. Bom, essa teoria ela foi desenvolvida num artigo, a gente chama de artigo seminal, é o artigo que dá origem. Sabe que sêmen e semente têm a mesma origem, né? Aquilo Certo. que começa ou produz. Então, um artigo seminal de 1984, de dois autores, chamado Hembrick e Mason, que eles diziam o seguinte, né, que as organizações elas são muito parecidas na sua estrutura, na sua tecnologia, até em termos de produtos e etc. O que diferencia são as estratégias. E as estratégias, elas derivam, claro, que do alto escalão. Geralmente quem está na posição, né, de mais alto escalão é que vai dizer qual é a estratégia. Certo. E esta estratégia vai ser dita exatamente pelos vieses cognitivos que predominam nessa alta gerência. Ou seja, depois até se mostrou, né, que, por exemplo, empresas que têm na sua alta direção executivos que vieram do mundo de finanças, por exemplo, de bancos, etc., eles tendem a montar uma estratégia mais no sentido de adquirir outras companhias. É uma estratégia de crescimento através de aquisições, de compras, né, os famosos M&As, etc. Agora, se você pega, por exemplo, executivos que vieram de varejo, a tendência é que você abra lojas, né, que você começa esse movimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo tem viés, certo? Então, quando a gente fala que não tem viés ideológico daqui ou dali, isso é uma bobagem, porque todo mundo tem um viés. A gente é feito de viés. Se a gente não tivesse viés, a gente tinha que reaprender tudo todos os dias, o tempo todo. E os viés é que fazem a gente automatizar alguns procedimentos. Sim. O problema é que a gente muitas vezes não pensa sobre eles. E aí a gente acha que o nosso viés é o viés correto e é o que tem que ser feito, né? Eu estou falando isso hoje, claro, no momento político que vivemos, desde sexta-feira, eu nem me pronunciei muito nisso, porque eu estava envolvido em tantas outras coisas, mas é claro que a gente vê agora, e tende a acirrar cada vez mais essa polarização que já existe no país, nas questões políticas, porque dois agora adversários políticos, né, vão fomentar cada um o seu viés, cada um a sua ideologia, e o meu medo é que a gente perca o foco mais do que já está desfocado nas coisas de fato que são relevantes, que são importantes, né? Porque fica um puxando um viés para um lado, outro puxando o seu viés para o lado, e a coisa não anda. Assim como na teoria dos altos escalões, ou seja, você não perceber que a sua estratégia tem vieses, e que muitas vezes esses viés não vão trazer as soluções para a maioria ou para todos, né? Você está tomando decisões estratégicas erradas, certo? Então eu acho que o momento é um momento de calma, de a gente baixar as emoções, e a gente pensar um pouco em termos de país. Eu acho que a gente tem que agora, mais do que nunca, exercer a política. Sim. No sentido de convergência de pautas e negociar aquilo que a gente entende que não vai alcançar todos, o que deveria alcançar todos, afinal de contas o país é para todos. Mas eu acho que o momento deveria ser agora sentar e tentar convergir propostas e projetos de fato para o Brasil. E não ficar cada um brigando pela sua ideologia e alguns até dizendo que não tem mais ideologia, né? O que é um absurdo. E até seria importante esse gancho que você está trazendo, né, da matéria e do texto, para que ambos os lados verificassem o outro lado, né? Correto. Quer dizer, porque quando você olha só por um viés, você acaba fechando o olhar para os outros vieses, como você está dizendo. Exato. E isso vale para todo mundo, não é que porque eu gosto mais vamos dizer, de um viés mais econômico, que eu tenha que fechar os olhos para o viés social, por exemplo, e vice-versa. Exatamente, né? isso, Renato. Então, as questões precisam estar de maneira ampla na mesa para que ninguém se sinta o dono da verdade a ponto de, olha, isso só funciona dessa maneira, quando, na verdade, essa maneira pode funcionar de outra maneira muito melhor. Exatamente. Né? Na semana passada eu trazia aqui o exemplo da indústria automobilística americana, daquela situação que tinham mais acidentes acidentes fatais com crianças e mulheres, porque não havia uma engenheira lá produzindo os bonecos. Né? Sim. Ou seja, isso é, na prática, a teoria do alto escalão. Ou seja, o alto escalão fecha com seus vieses
e entende que ele tem a resposta para o mundo e cria. Só que depois, quando vai para a prática, você percebe que não era bem assim, né? Aliás, até fazendo um merchan aqui, a pessoa que me contou sobre esse dado do mercado americano... Da mulher lá? É um executivo da Microsoft, um brasileiro que está no Canadá já há alguns anos, é o responsável por essa área no mundo, hein? É um brasileiro, cara. Eu fiz uma entrevista com ele, está lá no meu canal, inclusive, tem um vídeo chamado Diversidade e Inclusão como Estratégia de Negócios. Se clicar lá na playlist de palestras e cursos, está lá uma conversa com o Ricardo Wagner, que é o executivo que me contou essa notícia, né? Falando sobre isso. Ou seja, grandes companhias já entenderam essa questão do viés. Sim. E já percebe que você tem que abraçar muitas opções e conversar com todo mundo para formular uma proposta de fato que atenda a todos. Exato. E não se fechar nos seus próprios viés. Então, acho que esse é um ponto de reflexão que nós precisamos ter nesse momento. E aí né? Eu acho que até quando a gente vai ficar nessas divergências e brigas e quando é que a gente vai sentar e de fato fazer política, que é propor projetos que você mesmo disse, que é claro, tem que avançar do ponto de vista econômico, mas também não pode esquecer o aspecto social, né? Eu acho que tem que pensar tudo que está acontecendo no mundo, na América Latina, e no fundo é uma grande revolta dos que não foram ouvidos. Sim. Então, quer dizer, se você Você pode ver que tem revolta contra um presidente que é mais voltado para o social, que é o Evo Morales, Exato. assim como tem uma revolta contra um presidente que é mais neoliberal, Exato. né, no lado do Chile. Quer dizer, tem revolta para todos os gostos, né? Para ver que não tem uma solução única. Exatamente. Ou seja, essa teoria do alto escalão acho que é muito assertiva nesse sentido. O alto escalão, o alto comando é um ser humano e ele tem os seus vieses. Então, se ele não pensar que ele tem e sentar para conversar, ele não vai achar uma solução que seja boa para todos, que é de fato a natureza da política. Sentar e discutir para achar projetos comuns, né? Fazer divergências convergirem para projetos comuns. É isso aí. E qual que é a frase do dia, Emerson? A frase, de novo, um texto do Roger Bacon que diz o seguinte: a realidade da vida é que suas percepções, certas ou erradas, influenciam tudo que você faz. Quando você tem uma perspectiva adequada de suas percepções, você pode se surpreender com quantas outras coisas se encaixam. Olha que bacana. Até eu acho que eu também diria aí um olhar crítico a partir das suas próprias observações. Exatamente. Né? Exatamente isso, Renato. Muito bom, Emerson. Então, fechamos assim, né? Nessa semana aí que vai ser, lógico, depois de tudo que vem acontecendo, Sim. vai ser uma semana de muitos embates, como já vem desde sexta-feira ocorrendo. Vamos ver o que vai acontecer no país. Exatamente. E o que você tem mais algum recado aí que eu tô vendo aí? Eu só queria lembrar aqui, lá no canal do Inédito Viável no YouTube, tem o programa 185, que é o programa chamado Ética da Conveniência, da Responsabilidade, Ética da Convicção, da Responsabilidade ou da Conveniência. É só clicar lá e procurar o programa 185. Nós falamos 185. nós falamos aqui dia 21 de setembro de 2017. Tá. Que eu falava sobre aquela questão, lembra daquele gol de mão do Jô, do Corinthians, Sim. e depois ele falou que não viu e tal? É um pouco dessa discussão sobre a ética da conveniência, que eu acho que é muito do que está acontecendo agora nesse cenário, com defesas de pessoas que dizem, não, mas porque era inconstitucional, agora corrigiu e tal. Bom, mas a gente tem que pensar na ética da conveniência, na ética da responsabilidade, principalmente. Eu acho que aí tem um ponto importante de reflexão. Sem dúvida. Os seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Então te aguardo semana que vem com mais um Momento O Inédito Viável. Segunda, Renato. Vamos que vamos aí, né, Ju?